Povo amado, sejam bem-vindos ao canal Regresso Católico Avivamento. Eu sou Andréia, estarei aqui com vocês todos os dias para te encorajar, contar minhas experiências, para que você tenha também, assim como eu, coragem e atitude para retornar para a vida cristã católica. Já quero pedir aí para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar aí com seus amigos, para que esse compartilhamento seja bênção também na vida deles, assim como eu tenho certeza que vai ser no de vocês e que está sendo na minha. Povo de Deus, meus irmãos amados, irmãos de fé, hoje eu estou passando por aqui, já como de costume, agradecendo pela sua vida, agradecendo por você permanecer firme aí comigo, me dando força, recebendo as minhas orações também de força para a sua vida, para que você permaneça firme, para que tenha coragem de mudar as situações que precisam ser mudadas, para que você possa alcançar outros irmãos de outras religiões, de outras denominações, para que eles voltem para a verdadeira Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. Hoje, como eu falei num vídeo anterior para vocês, eu não tinha nenhum conhecimento do terço. Eu via aquele objeto na mão das pessoas e, para te ser bem sincero, eu nunca tinha manuseado, nunca tinha visto de perto nas minhas mãos. O máximo que eu conhecia, na minha ignorância, da época que eu era ainda da Umbanda, era um colar de contas que eles faziam e eles usavam o nome das contas como sendo lágrima de Nossa Senhora. E como vocês sabem, existem algumas questões das imagens católicas serem parecidas ou idênticas às imagens usadas na Umbanda, no misticismo, mas em outra oportunidade nós vamos falar também sobre esse assunto, das questões das imagens. Por que motivo fazem essa confusão toda e usam os santos da Igreja Católica, colocando nomes diferentes na Umbanda e em outros segmentos, em outras religiões, Vamos falar então do terço. Meu primeiro terço eu ganhei de presente, como eu falei para vocês, do meu irmão, que foi o responsável pela minha conversão, depois de Deus, porque nada acontece sem que Deus queira. E desde então aprendi a usar e tenho feito o terço diário. E eu acredito que algumas pessoas, assim como eu, podem também nunca ter tido um terço na mão, podem não saber como rezar, não ter aprendido. A gente está aqui para aprender, a gente não nasce sabendo. Então, assim como eu aprendi, assim como eu busquei a informação, tive uma base para aprender, eu quero também que você passe o link desse vídeo de hoje para que as pessoas possam entender um pouquinho sobre o terço e aprender como manusear, como rezar, como pôr em prática, esse pedido de oração que foi a própria Nossa Senhora que em Fátima, em sua aparição, nos deixou como um pedido, que é fazer o rosário, que é fazer o terço. Vamos começar lá falando para vocês porque nós devemos, rezar o terço. E esse terço deve ser diário. Todos os dias devemos tirar um tempo para fazer o nosso terço. Aí o horário você vai ver o que é melhor para sua vida. Se é quando você acorda, se é no período da tarde, se é no período da noite, na madrugada, naquele momento seu com Deus, com a Virgem Maria. Porque nos são recomendado essa reza. O Rosário da Virgem Maria é uma oração aconselhada pelo magistério da Igreja Católica. Então a própria Igreja nos aconselha a rezar o Rosário, Como eu falei para vocês, a Virgem Maria, em sua primeira aparição, nos incentivou a rezar essa oração. A primeira aparição de Nossa Senhora, onde ela nos orientou a rezar o terço, foi no dia 13 de maio de 1917, em Fátima, que ela apareceu e nos deixou esse pedido. Disse a nossa mãe, nessa aparição: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. E desde então, a Igreja nos orienta a fazer essa oração, esse terço, esse rosário, pedindo a intercessão, conforme nos solicitou a Mãe. Vamos lá, mais um pouquinho de conhecimento. O que é
um rosário. Inicialmente eram 15 mistérios, que recordavam os momentos alegres, dolorosos e gloriosos da vida de Jesus e Maria. Em 2002, São João Paulo II acrescentou mais um mistério. Ele acrescentou os mistérios luminosos, que nos permitem meditar na vida pública de Jesus. Então, a gente entendendo o porquê devemos colocar em prática o terço, fazer o rosário, se torna mais fácil e não tem nenhuma dificuldade em manusear o terço, em fazer a oração. Eu vou te contar como é que eu faço o meu. Vou te dar algumas passagens, como devem ser feitos, porque eu acredito que sempre tem alguém que ainda não tenha tido nenhuma experiência. E eu quero falar para vocês, após a sua primeira experiência com terço, com rosário, nossa, sua vida vai mudar significativamente. Você vai parar e vai pensar, por que eu não conheci, por que eu não faço o terço? Então vamos ver como é que a gente reza o terço. Como eu faço, tá? Como eu aprendi. Eu quero falar para vocês que existem vários tipos de terço. O terço da vitória, o terço da batalha, o terço dos filhos, o terço da libertação, o terço da confiança, enfim, existem vários tipos de terço. Aí você vai se adequando, vai vendo o que você quer rezar naquele dia, qual é a intenção daquele dia que você tem. Vamos lá aprender. Primeira coisa, quando pegamos o nosso terço, temos lá a cruz e com essa cruz em mãos nós vamos fazer o sinal da cruz. Após o sinal da cruz, nós vamos colocar as nossas intenções, né? Segurando a cruz na mão, nós vamos colocar os nossos pedidos, as nossas súplicas, os nossos agradecimentos. E eu quero também passar para você que sempre que você fizer um terço, não faça só os pedidos para você, para sua família, para o seu esposo, para seu filho. Coloque também nas suas orações diárias a Igreja Católica. Coloque a vida dos seus irmãos que estão nos hospitais, que estão sofrendo, que estão passando por dificuldades. E eu tenho certeza, como diz na oração, é dando que recebemos. Então, quanto mais pedimos pelo próximo, pelo nosso irmão, pelos que estão sofrendo, mais recebemos de volta amor, misericórdia e tudo o que nós precisamos para seguir em frente e ficar firme. Agora você já fez os seus pedidos, as suas súplicas, nós vamos começar a rezar. Primeira oração, ainda com a cruz na mão, nós vamos rezar o credo. Após rezar o credo, devemos rezar em honra à Santíssima Trindade, logo após a cruz. Na primeira continha, um Pai Nosso e as 3 seguintes, 3 Ave Marias. Aí sim, começamos o primeiro mistério após essa honra à Santíssima Trindade. E eu quero te contar que em cada terço nós temos 5 mistérios. A cada mistério nós vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. No total serão 10 Ave Marias para cada mistério que estamos contemplando naquele terço. Ao final de cada 10ª Ave Maria, nós vamos fazer a oração do Glória, né? Que é o Glória ao Pai, e uma oração que Nossa Senhora nos pede, para que intercedamos pelas almas. Em cada mistério do nosso terço, nós vamos contemplar uma passagem. Vamos fazer da seguinte forma, se você for fazer só o terço. Se você fizer um rosário completo, você faz os 4 mistérios, que são os mistérios gozosos, gloriosos, dolorosos e luminosos. Aí, se você fizer os 4 terços, você está fazendo um rosário. Mas caso você, no começo eu quero fazer só o terço para ir me acostumando. Aí vamos na segunda-feira e no sábado, você com seu terço na mão, você vai rezar os mistérios gozosos. Terças e sextas-feiras, você vai rezar os mistérios dolorosos. Quartas e domingos você vai rezar os mistérios gloriosos e às quintas-feiras você reza os mistérios luminosos. E sempre que estivermos contemplando um mistério, uma passagem, devemos fazer uma meditação,
pensar naquele mistério, naquela passagem que nós estamos rezando as Ave Marias. Por exemplo, estou rezando no mistério doloroso a crucifixão e morte de Jesus. Então, lá na minha mente, eu vou meditar, eu vou colocar a imagem de Jesus sendo crucificado, na morte. Tem algumas imagens que eu vou colocar aí para você meditar de forma mais tranquila. Eu vou fazer da seguinte maneira com vocês para a gente poder, quem ainda não tem esse contato com o terço, quem ainda não tem o costume de rezar o rosário, de fazer o seu terço diário, para que esse vídeo não fique muito extenso, eu vou colocar em sequência os mistérios, tá? Eu vou colocar as imagens para você refletir. Não vou fazer o terço com vocês, vou apenas indicar o mistério. Eu não vou fazer o terço com vocês, mas eu vou colocar a informação de quais os mistérios nós vamos contemplar, para que você possa meditar nas imagens que você vai ver no vídeo. Vou falar para você aquele mistério, quais são os dias que você vai fazer a oração, né? Fazer o terço, para que não fique um vídeo muito grande, para que não fique muito cansativo. Eu tenho certeza que muitas pessoas, não algumas, já fazem o seu terço, já estão fazendo essa vontade da mãe, que é que façamos o rosário, que façamos o nosso terço diário. Te peço um pouquinho de paciência, porque assim como você um dia aprendeu, existem muitas pessoas que ainda não sabem como fazer e estão dispostas a mudar de vida e a começar a fazer o terço diariamente, fazer esse rosário. Continuo contando com as orações de vocês, continuo agradecendo a Jesus e a Virgem Maria pela vida de cada um de vocês que estão inscritos, que estão mudando de vida, que estão conseguindo tomar coragem para ter uma nova vida, para voltar para a Igreja de Jesus Cristo, que é a Igreja Católica. Eu aqui, como eu te falo, eu quero ser bênção na sua vida, eu quero ser um canal abençoador na vida de cada um de vocês e quero que vocês também sejam da mesma forma, bênção na vida dos seus amigos e dos seus irmãos. Então, no próximo vídeo, como eu falei, vou dar continuidade no terço, vou lá te explicar como você deve proceder para quem ainda não sabe, para quem ainda não faz. E para quem já sabe, está meio parado, deixou o tercinho pendurado lá no carro, o tercinho pendurado na cama. Lá não é o lugar é na nossa mão e rezando diariamente. Então quero te encorajar também a seguir comigo nesse rosário, nesse pedido que nos fez a Mãe Santíssima, que é de rezar. Conto com vocês, até o próximo vídeo. Fiquem todos com o amor da Virgem Maria e de Jesus Cristo.